A paz do Senhor, irmãos. Aqui quem vos fala é a diaconisa Tatiane. Congrego na Brasil para Cristo, do Jardim das Acácias, em Aparecida de Goiânia, pastoreado pela nossa pastora Lohane Guedes. Convido os irmãos para nós estarmos abrindo as nossas Bíblias, que estaremos lendo o livro de Salmos. Hoje estaremos falando de Salmos de número 104. Abra sua Bíblia no livro 104 de Salmos. Eu estarei lendo na versão Almeida, revista e atualizada. Amados, esse salmo, embora ele não mencione Davi como o autor dele, mas nós podemos ver que possivelmente foi escrito sim por Davi, porque é um salmo que fala da criação, da grandeza da criação do nosso Deus. Há algumas traduções, a minha diz louvor ao Deus Criador. Há algumas outras traduções que diz a glória de Deus é manifestada na criação e na conservação de todas as coisas. Então nós podemos dizer, né, que o salmista, né, Davi, foi aquele que escreveu de forma poética sobre a criação do Senhor, porque nós podemos ver que Davi tinha familiaridade com a criação, era um pastor de ovelhas e também rei. Então que nós possamos iniciar agora a nossa meditação nesse livro. Versículo de número 1, amados. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como a um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, toma as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Faze-as a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomastes o abismo por vestuário e a cobriste as águas ficarem acima das montanhas. A tua repreensão fugiram à voz do teu trovão, bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassaram, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu e o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhes dá brilho ao rosto e o alimento que lhes sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que lhe plantou, em que as aves fazem seus ninhos quando a cegonha a sua casa e nos cidres. Nos altos montes são as das cabras montecinhas e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo e o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela pressa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem
e se acomodam nos seus covis. Sai homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria fizestes. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e os monstros marinhos que formastes nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dá, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor, pois suas obras, com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumejam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Amados, nós vemos aqui de uma forma bem detalhada o salmista refere esse louvor à criação do Senhor e ele faz um comparativo, né, sobre o nosso livro de Gênesis, o princípio, a criação do Senhor. Nós vemos aqui no versículo 1 que, com detalhes poéticos vividos, o salmista canta a respeito da glória do Senhor na criação, quando ele fala que a alma dele bendiz ao Senhor, que o Senhor está vestido de glória e de majestade. Então aqui, né, ele fala da grandeza de um Deus criador de todas as coisas. Nós podemos ver que ele refere a criação original ali do início, né, de Gênesis, sem se esquecer também da queda do homem e da terra amaldiçoada. Nós podemos ver que ele recita a grandeza de Deus, alternando entre, primeiro, o louvor pessoal, porque ele inicia engrandecendo o nome de Deus, o nome do Criador, dizendo, né, que grande é o Senhor, dizendo, né, um Deus que faz a separação das águas, dos céus. E depois ele fala também, amados, o segundo ponto, né, que ele também nos fala é a declaração das obras das mãos de Deus, né, engrandecendo Deus que criou todas as coisas. As coisas não foram criadas, irmãos, por nenhuma outra forma, a não ser pelo nosso Deus, o nosso Criador. E aqui o salmista declara isso, né, que são obras feitas pelas mãos de Deus. Que nós possamos todos os dias declarar isso para esse mundo, que a criação foi criada pelo Senhor, pelo nosso Criador, tão grande é o Senhor. Nós vemos riquezas de detalhes, irmãos, aqui, do versículo, né, do 1, vai até mais ou menos o versículo, né, 10, ele falando daquele Deus que criou todas as coisas com as suas mãos. E ele fala da influência do salmista, segue livremente a ordem. E nós podemos ver, irmãos, que ele segue a ordem ali de Gênesis, né? Do primeiro dia até o sexto dia da criação do Senhor. Nós vemos, né, que ele foi fiel nessa ordem, né? Ali de Gênesis. E ele conclui no final, né? Sobre falando do homem como uma alusão aos fatos do final dos tempos, né? Quando ele fala ali em Apocalipse, que nós possamos meditar nisso.
Eu quero falar com os irmãos 6 pontos que nós iremos dividir esse salmo. E o primeiro é que fala dos céus e da terra, que os céus e a terra são criados. Nós vemos aqui no Salmo 104, do 1 ao 9, que ele fala, né? As águas, o céu, que o Senhor fez separação, né? Que o homem aqui, ele, o Senhor criou, né? As águas, os céus. Nós podemos ver no segundo ponto que no versículo do 10 ao 18, ele fala da necessidade das criaturas é atendida, né? De um Deus que cuida, de um Deus que traz relva aos animais. Nós podemos ver do versículo, amados, 10 até o 18, que o Senhor faz morada, né? Que o Senhor dá frutos, que o Senhor zela dos animais, das plantas, dá o pão, dá o vinho, dá o sustento. Esse é o nosso Deus, o Deus que cuida dos animais, desde o menor animal até o maior, e que cuida de você, que tem zelo, que tem amor por sua vida. Esse é o nosso Deus, o nosso Criador, e o salmista declara aqui um Deus que cuida, um Deus que cuida das necessidades. As necessidades é aquilo que nós precisamos, né? Que a graça, que é o favor imerecido, de muitas das vezes nós não merecermos, mas Ele nos dá aquilo que necessitamos. Glórias ao Senhor por isso. E nós podemos ver também que do versículo 19 até o 23, ele fala sobre o sol e sobre a lua, que também é um dia da criação do nosso Deus. Nós podemos ver isso, né, que ele declara sobre o dia, conhece a sua hora, né, e o sol também, né, o seu momento de iluminar, né, a separação do dia e da noite. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver também que do 24 ao 26 ele fala sobre o mar e os seus habitantes, ele fala dos animais, da relva, né, dos seres ali, que tem, nós vemos no versículo 25, que fala que eles se movem, tanto os animais pequenos e os grandes, fala sobre os navios, né, fala que o Senhor os formastes, e todos esperam que lhe deis de comer a seu tempo, fala no versículo 27. O Senhor é aquele que a seu tempo ele faz todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos ver também no versículo do 27 ao 30 que ele fala do cuidado providencial de Deus, de um Deus que cuida, assim como eu já disse, né, de um Deus que traz um, um Deus de toda glória, de toda honra, de toda majestade, um Deus que nós podemos, né, todos os dias o glorificar. E esse Deus, ele cuida de nós, ele cuida da criação, ele cuida do homem, ele cuida, né, de todos nós. E ele é um Deus providencial, que providencia todas as coisas. E nós podemos ver ele encerrando esses salmos, louvando ao Criador. Nós podemos ver do versículo 31 até o 35 ele louvando ao Senhor, quando ele fala: a glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Quando ele fala, né, que cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Que essa seja a nossa declaração ao Senhor. É que ele também fala que seja agradável a minha meditação no Senhor. Que isso seja algo que fale a cada dia as nossas vidas. Ele fala de um Deus magnificente. Ele fala de um Deus que criou as águas. Nós vemos no versículo 4, irmãos, que ele fala sobre os anjos. É uma passagem também aonde lá em Hebreus 1:7
Mostra que o nosso Deus, que o poder do nosso Deus é superior ao poder dos anjos. Glórias a Deus, que o nosso Deus é maior, né, do que os anjos. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor tem todo o poder, né, que o nosso Deus é um Deus de justiça, de verdade. Ele fala também dos fundamentos, amados, né, da criação, ali como Gênesis, todos os fundamentos. Ele também fala, irmãos, da morada do Senhor, que refere ali das nuvens, né, da chuva, que do versículo 13. Ele também, do 19 ao 23, ele corresponde também a um dia da criação, o período do trabalho, do dia e da noite, e contrastado com o tempo de trabalho dos seres humanos, né? O Senhor conhece todos os detalhes da nossa vida, louvado seja. Essa porção do versículo 24 até o 26, ele corresponde a mais um dia da criação. Então, nós podemos ver toda a sequência da criação nesses salmos, nesse louvor ao Senhor. Louvado seja. Então, nós podemos ver também que nós, como criação do Senhor, esperamos a cada dia o cuidado providencial de Deus. Nós podemos ver um Deus que cuida de todos os detalhes, louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver que o Senhor é aquele que dá o fôlego da vida, é aquele que desde o primeiro dia da criação até o último dia, ele criou as coisas com detalhes e é esse Deus que cuida de nós. Nós podemos ver que o salmista, irmãos, ele encerra esse louvor poético, né, ao Senhor, bendizendo ao Criador, e pede que os perversos não possam mais poluir espiritualmente o universo de Deus. Nós podemos ver isso no versículo 35, onde ele diz: desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendize a minha alma ao Senhor. Aleluias. Então aqui, né, ele está dizendo, né, declarando o quão grande é o nosso Deus. Essa oração, ela prevê o novo céu e a nova terra. Tremer, fumegam, que está ali no versículo 32, ele fala, são os terremotos e os incêndios causados pelos raios. E quando ele encerra falando dos pecadores, ele diz aqui, apesar de Deus ter sido misericordioso em permitir que os seres humanos caídos continuassem a viver, aqueles que bendizem e louvam a Deus desejam ver o dia em que os pecadores serão abolidos da terra. Sejam ver o dia em que os pecadores, a maldição da terra será revertida. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos um salmista que declara um Deus, o louvor ao Senhor na criação, a grandeza de Deus na criação, mas também um salmista que declara um Deus justo, um Deus que cuidará até mesmo dos perversos no grande dia. Que você possa bendizer ao Senhor todos os dias, que você possa glorificar esse Deus criador de todas as coisas. O nosso Deus é um Deus digno de todo louvor e de toda adoração e que criou todas as coisas para a glória do teu nome e que nós possamos glorificar e louvar ao Senhor. A criação é do Senhor e você faz parte da criação do nosso Deus. Então o glorifique, o adore, esse Deus que cuida daquilo que necessitamos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer essa rica oportunidade, agradecer ao nosso pastor Gideon, de ali da nossa sede em Brasília, essa rica oportunidade, e também a minha pastora local, pastora Lohane Guedes. A paz do Senhor, amados, que o Espírito Santo fala grandiosamente aos nossos corações. Amém.